Muito bom dia. Hoje somos dia 8/8/2019. Eu, Oscar Aníbal Chiapano, estou juiz corregedor, árbitro internacional. Os crimes cometidos até o momento praticados pelo Supremo Tribunal Federal indicam a obstrução contumaz contra as facções terroristas engajadas numa trama geopolítica mundial denominada Foro de São Paulo. Os integrantes, membros do Supremo Tribunal Federal, todos eles foram eleitos através de nomeação por líderes do Foro de São Paulo, organização criminosa que domina 50 países do narcotráfico, América Latina, Ásia, África e União Europeia. Está confabulado e descoberto uma trama mundial para matar dirigentes de nações livres, como o senhor excelentíssimo presidente Trump, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro do Brasil, como também o rei Salman da Arábia Saudita e o príncipe herdeiro rei Mohammed bin Salman. Também exterminar Israel, também exterminar índios brasileiros e Bergoglio, integrante do Vaticano, excomungado, espia do Serviço Secreto do Vaticano, confabula com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, espia do Serviço Secreto cubano. Há uma trama em dividir a América Latina em 54 territórios para serem ocupados por estes 50 países do narcotráfico e nações hostis. Descobertos seus agentes de campo, como Glynn da Intercept, que se denomina repórter, cidadão estadunidense, em união estável com David, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele e a sua quadrilha de sócios envolvidos na apologia à espionagem internacional estão em contínua confabulação e hackeamento através do Telegram, um dispositivo, um aplicativo para transmissão de dados pela internet, cujos irmãos Dukov se encontram refugiados nos Emirados Árabes. Estes fizeram pagamentos para Glenn, 20 milhões de dólares, para que ele e Snowden, que se encontra na Rússia, procedessem a sequestro de dados do Telegram nos Estados Unidos da América, no Panamá, no Paraguai, no Brasil, no Equador, na República Dominicana, em Porto Rico, no Uruguai, na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. Chegou a os três poderes serem invadidos por estes espias a serviço secreto russo
na mão do operador foragido Snowden. Estes homens estão em contínuo processo de crime, confabulados para estabelecer o Foro de São Paulo, uma organização orquestrada para arregimentar bancos centrais da América Latina, da União Europeia, da África e da Ásia, a lavar quatrilhões de trilhões de bilhões de dólares do narcotráfico, de armas e de contrabando de minérios. Esta trama sórdida já fez 60 países vítimas por eles terem se estabelecido em multinacional do petróleo. Certa atitude já foi realizada no passado, o que ocasionou na Itália o processo Mãos Limpas, e foi descoberto. E este enlatado foi trazido ao Brasil através de forças terroristas que criaram o PSOL e criaram o PT. São 5 partidos de esquerda estabelecidos no Brasil a cometer crimes. Arregimentaram em 27 estados funcionários públicos vitalícios. Também arregimentaram partidos políticos, estabelecendo a sua moeda de troca, a corrupção, a propina e o descaminho. Desde a Revolução de 64, foi identificado uma trama composta de todos os presidentes que vieram a suceder as forças de libertação das Forças Armadas no Brasil, e que a oposição, intitulada democrática, estabeleceu um feudo de roubo qualificado praticado através de desvio de impostos federais pagos e não repassados ao Banco do Brasil e ao Tesouro Federal. O Banco Central não teve acesso a este erário de taxas fiscais federais, e este dinheiro foi transferido para outros bancos centrais na Europa, na Ásia e na África. Esta sórdida trama ocasionou a eleição de todos os membros do Foro de São Paulo. Esta prática descomunal de roubo serial foi e está na mesma forma de modus operandi em vários países. A descoberta por 60 agências de inteligência está revelando presidentes, ministros de Fazenda e presidentes de Banco Central, já que precisam destes 3 para assinarem as transferências entre os bancos centrais envolvidos. Todo este erário financeiro a satisfazer os 12 bancos
que dominam o planeta e estabelecer o que tiver maior quantidade de depósitos em dinheiro, a soberania para estabelecer o seu status quo e assim patrocinar ideologias no planeta, submetendo aos povos à escravidão e à negação dos direitos humanos de Haia. Esta trama sórdida e também geopolítica revelada pelas prisões que estão sendo realizadas de presidentes, ex-presidentes, ministros e também membros das Supremas Cortes em todos estes países envolvidos realmente revela o maior crime cometido no planeta. E agora aqui no Brasil temos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal que fazem parte como agentes de campo, espias a serviço secreto de nações terroristas, como o Irã, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que está envolvido na advocacia das facções conhecidas como Comando da Capital, PCC, e também o seu mentor, Michel Miguel Temer Lula, traficante de armas e drogas, que dava acessos a embarque e desembarque em portos e aeroportos no Brasil. Todas as rotas do tráfico internacional dos países que produzem a droga, Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela, utilizam o território do Brasil, na parte do Nordeste, para traficar a droga da morte em todo o planeta. Também há nações que são coniventes a esta cleptocracia do narcotráfico internacional: Noruega, França e Alemanha, China e Rússia, Norte-Coreia, todos estabelecidos, e Cuba, estabelecidos para dominar a República da República Federativa do Brasil. Eles estão tramando no Nordeste, os governadores do Nordeste da República Federativa do Brasil, negociar terras da República. Cada brasileiro é proprietário do solo da pátria da República Federativa do Brasil e não pode ser negociado com países que estão a delipendiar a fauna, a flora, a água e os minérios que se encontram no território da República Federativa do Brasil. Então, eu, juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, identifico Dias Toffoli, identifico Alexandre de Moraes, identifico Gilmar Mendes, identifico Lewandowski nos crimes de lesa pátria, sabotadores e espias a serviço de fascínoras genocidas que ocupam nações que se encontram sequestradas pelo seu
status quo. Então, exijo o Exército da República Federativa do Brasil, através da sua contra-espionagem, e também a Interpol, também o FBI, também a Fiscalia Internacional de Justiça dos Estados Unidos da América, a determinar de imediato que sejam presos e levados à segurança máxima por terem conluio com espia já descoberto Luiz Inácio Lula da Silva. Este meliante, além de ser réu em crimes de descaminho, lavagem de dinheiro, suborno, assassinato, conspiração, sabotagem, é um prisioneiro comum que perdeu a patente de representar como ex-presidente da República Federativa do Brasil a qualquer órgão da pátria da República Federativa do Brasil, porque cometeu pena capital e também cometeu o crime de lesa pátria. Se trata de um delinquente traidor à pátria da República Federativa do Brasil. E todo aquele que esteja em conluio, em apologia, em ostentar amizade, conhecimento ou envolvimento com este espia do Serviço Secreto cubano Luiz Inácio Lula da Silva, é considerado também com o mesmo grau de periculosidade. A situação é essa. Nós temos uma corte do Supremo Tribunal Militar totalmente habilitada para poder proceder a defender a Constituição da República Federativa do Brasil, já que é essa a função ao ser criado o Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Coisa que não está sendo posto em prática, já que se estabeleceu uma corte que atua em defesa para réus que cometem crimes administrativos contra a humanidade, contra o povo brasileiro. Roubo de hospitais, roubo na segurança pública, roubo nos impostos, roubo na água, roubo nas exportações, nos bancos, conluio com facções e milicianos. É uma situação meramente perigosa. Não se sustentará. Já são 64 com farto arquivo de fatos, atos e circunstância de senadores. Também com farto arquivo de 300 deputados federais que estão ativos e que continuam no crime, recebendo dinheiro da cleptocracia formada pelo Foro de São Paulo. É muito grave a situação que está acontecendo neste momento. A não aprovação do direito
do projeto do ministro de Justiça, senhor Moro, na sua integridade, como a plein bargain, onde se dava possibilidade para que todo funcionário público vitalício, ou membro do parlamento, ou funcionário público, ou autarquia, fizesse a sua própria confissão de crime e com isso atenuar a sua pena, nos leva a uma atitude drástica, enquadrá-los como narcoterroristas a serviço do crime organizado da Omertá, da Orcrim, que está atuando em todo o planeta. Então, já estão descobertos aqueles que queriam dominar o Banco Central da União Europeia, Lagarde, terrorista. E também todos os componentes cleptocracia das Supremas Cortes estabelecidas nesses países. Todos já com farto material de atos, circunstâncias e fatos que os leva ao cárcere. Como aqui no Brasil, a comissão estabelecida para aprovação do projeto do ministro Moro estabeleceu que não cabe a segunda instância como último recurso, e sim a proscrinação até o Supremo Tribunal Federal, onde a obstrução do processo caia no arquivamento por ter passado o prazo na denúncia do crime praticado. Esta prática é contumaz. Já também há farto arquivo de fatos, atos e circunstâncias que incriminam o Supremo Tribunal Federal. 80% das suas sentenças são monocráticas, sem valor, não tem apoio do plenário. E estão proscrinados ao esquecimento nos seus cartórios, nos 11 cartórios. São atitudes monocráticas que facultam o crime. Então, se faz necessário a que a OTAN, já que o Brasil é membro especial, não precisa pegar em armas para defender a países da OTAN, mas a OTAN se vê compromissada e se vê com a obrigação de proceder à captura dos narcoterroristas que se encontram no Parlamento Brasileiro e também nos 27 estados e também nos 5.060 municípios, e todos serem levados a Guantánamo, Cuba, porque não há um projeto de moralizar a justiça
que já está totalmente contaminada pela cleptocracia do Judiciário Federal, já descoberto. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, juízes nomeados através do 5º Constitucional, feito por Sindicato do Crime OAB, cleptocracia de advogados sem outorga a fazerem parte membros deste CNPJ que não tem a papelada em ordem. Então, esta é a situação. Conluio, apologia à espionagem é crime lesa pátria. Associar-se a espias é crime. É espião também. Exército Brasileiro, Forças Armadas da República Federativa do Brasil. A sua interferência está em reconhecer o seu comandante supremo, que é o presidente eleito, sofreu atentado de assassinato e está sendo ameaçado de morte por várias facções que atuam para o Foro de São Paulo. Milicianos que são compostos de deputados federais, senadores, governadores, prefeitos e servidores públicos vitalícios. Eles não têm medo e não querem se submeter à verdade da lei da República Federativa do Brasil, porque eles veem o Supremo Tribunal Federal totalmente membristas do Foro de São Paulo. Eles são agentes espiões, não são brasileiros. Trabalham para se enriquecer, desviam dinheiro das regionais de justiça de todos os estados. Eles passam lá a mão do dinheiro dos contribuintes que pagam juízes e desembargadores estaduais. Levam todo o dinheiro para eles. Já é investigado, já há fatos, atos e circunstâncias de como eles operam. Então, temos que tomar uma atitude já. Eu, da minha parte, já tomei. Me engajei nesta peleja desde 2002. E já estamos em 2019. Com o resultado de muito pouco, já que eles se revelam que são muitos e que não querem se redimir dos crimes cometidos. Eles querem peitar.
Então, como eles não acreditam e querem peitar, nós vamos exterminar esta corja de alienígenas, espias a serviço secreto de nações hostis, que querem submeter o povo à fome, à inanição, à falta de justiça, à falta de outorgas de direito. Eles não querem que se cumpra a Constituição. Então, vamos proceder já com rigor a demonstrar força, coragem. Lembranças aos homens livres.